Nós estamos conversando hoje com a jornalista Marta Araújo, a Martinha. E ao longo do tempo tu foste chamada assim sempre, né? Sim, sim. Nada a ver com o teu tamanho, né? Nada a ver com o meu, absolutamente nada. E a Martinha nos prometeu no bloco anterior uma curiosidade da Calda Júnior da época. Conta pra gente. Bom, sobre aquela época vamos acabar o assunto, né? Mas enfim, uma curiosidade, as pessoas hoje que ouvem a Rádio Farroupilha conhecem o Gugu, apresentador. Ele foi o nosso boy. Gugu Streit, né? Gugu Streit, exatamente. O Silvio Streit, ele, né? Ele era o nosso boy da Calda Júnior. Então, tu estava falando como que tu trazia o material na cobertura de praia, né? De lá da praia para o NH. Então, a gente fazia produção jornalística aqui e o Silvinho, no final da tarde, levava para Porto Alegre, todo santo dia. O sonho dele era ser jornalista e hoje ele é um fenômeno do rádio. E certamente levava de ônibus. Sim, com o Central. Com o Centralão. Com o Centralão, exatamente, todo dia. O falecido senhor Paulo Sérgio Guzmão e o irmão dele, o Mário, né, começaram o NH assim, né? Eles levavam as matérias debaixo do braço para imprimir no Diário de Notícias, eu acho que era em Porto Alegre, né? Mas histórias boas a gente tem muita história, né? Muita história. Tu não trabalhaste no NH, né? No NH nunca trabalhei. No NH, não. Foi direto para Porto Alegre? Não trabalhei. Na grande mídia, que nem diria eu tive muita sorte na vida, né? Por exemplo, meu professor Antoninho Gonzalez, a Calda Júnior estava se reestruturando aqui e ele era um dos diretores da Calda Júnior, enfim, editores, um dos grandes editores lá. E indicou meu nome, eu vim para cá e segui carreira. Das coberturas jornalísticas que tu fizeste para a rádio e para o Correio do Povo, alguma assim que te marcou muito, assim, que tu lembra cada vez que muita coisa me marcou, mas eu quero fazer uma homenagem, não sei se a palavra é homenagem, mas enfim, fazer uma referência. Hoje existe toda uma luta por detrás da mulher, né? E a gente, como jornalista, sofreu uma situação muito grave e muito agressiva que foi a morte da nossa colega a Beatriz Rodrigues, assassinada, né, pelo marido dela, né, o Henrique Sanfelice. E aquela cobertura me marcou muito a minha vida, porque foi uma coisa muito dolorida. Eu estava na casa da minha mãe, num domingo de tarde, quando uma pessoa, uma fonte, me ligou e perguntou para mim assim, a Bea é casada? Disse que Bea? A Beatriz da CI, ela é casada? Sim, ela tem filhos? Eu disse, não. Daí a pessoa me disse, a Bea foi morreu, encontrada morta, e acho que foi um assalto. Eu nunca senti uma dor, eu lembro quando eu falo disso, uma dor que eu senti, assim, um choque muito grande que eu tive. Foi na véspera do Dia das Mães, Dia dos Namorados, não me recordo. Foi no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, exatamente. E eu senti aquela dor e a partir dali comecei a trabalhar. E foi uma cobertura, assim, para todas nós, mulheres, jornalistas aqui, uma situação muito grave, muito triste e que, enfim, fez uma colega, uma amiga perder a vida de uma maneira tão violenta, né? E o assassino, por incrível que pareça, parece que eu também é uma das coisas que me marcou, dentre tantas, aquela coisa da ironia do destino, né? Eu estava numa função comercial na época, na Zero Hora, e o fotógrafo nosso não estava na redação no dia do sepultamento dela, e eu, metido a fotógrafa a vida inteira, né, fui fazer a cobertura do sepultamento. E me marcou também muito assim a cena dele abraçado no caixão, na hora que estavam colocando o caixão na sepultura. E é aquela coisa de jornalista, né? Para a sorte do jornalista, eu era o único que estava ali naquela hora. Essa foto foi publicada na Zero Hora ao longo de todo o processo do julgamento dele e tal, mais de 20 vezes. Né? Então, assim, cada vez que falavam, aquela foto aparecia ele abraçado, beijando o caixão. Então, me marcou a cena, né? E de ter
podido, né? Estar ali no momento, aquela coisa do fotógrafo, Sim, estar sim. no momento, na hora certa, no momento certo. Mas a gente como é jornalista, o Dejair, que tu já passou por várias funções no jornalismo, né? Mas depois que tu é repórter, depois que tu vai atrás da notícia, depois que tu sabe como se apura uma notícia, depois que tu tem aquele sofrimento de transformar um acontecimento que tu tá vendo com os teus olhos, olhando para a história da tua vida, para ver como é que vai ser o teu olhar sobre aquilo, e tu senta numa máquina fotográfica, ou pega um microfone para falar, é um grande sofrimento. É um grande prazer, mas é um grande sofrimento, né? Exato. E o que a gente faz? Acho que nunca essa é uma cachaça que nunca mais sai da vida da gente, Não né? sai. Eu trabalho hoje, como eu digo, e sou uma pessoa muito feliz dentro da área de assessoria de imprensa, mas eu nunca vou deixar de ser repórter. O dia que precisar, o dia que eu olhar, assim, eu acho que acho que o sangue traz. Justamente isso, eu quero que tu fale um pouco desta coisa de assessoria de imprensa. Eu lembro de um episódio teu, e tu vai me perdoar, eu vou falar. Tá. Não vou dar os nomes para não identificar. Nome aos bois, Foi né? quando tu saíste de uma empresa que tu prestava assessoria, né? Sim, lembro. Conta para os nossos telespectadores aquela história. Para ti foi uma surpresa que tu deste uma intimada no patrão que é hilariante. Não, pois é, o Deus já conta essa história e diz que ele repete, acha ela muito engraçada. É de uma grande empresa aqui de Novo Hamburgo que eu tive o prazer de trabalhar, e vou dizer, porque não tem motivo, é a Fevale, ainda era a Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior, e o diretor era o professor Lauro Ticha. E eu trabalhei por 2 ou 3 anos com ele lá e amava trabalhar na Fevale, adorava trabalhar lá. Assim, eu trabalhava na Rádio Gaúcha, a Rádio Gaúcha me liberou para trabalhar na Fevale e eu trabalhava na Fevale, cumpria um horário completamente diferenciado. Fiz um trabalho que eu acho assim, um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz na minha vida profissional. O Francisco Stirmer era o presidente do ASPEUR na época, e ele foi para os Estados Unidos e trouxe a situação do curso de quiropraxia. E eu consegui botar no Jornal da Globo o curso de quiropraxia da Fevale. Consegui botar na revista Cláudia, em várias revistas, e consegui mídia nacional, assim. Sempre fui muito feliz nisso, assim. Sempre consegui, sempre tive muitos amigos, né? E consegui colocar nas grandes mídias. E aí, o professor Lauro também, quando foi transformada a Fevale em centro universitário, fui eu a jornalista que comunicou ao mundo essa situação. E, portanto, eu adorava trabalhar lá e eu achava que eu fazia um trabalho maravilhoso. Que era pro resto da vida. Que era pro resto da vida. Eu jamais imaginei que... Eu nunca fui demitida de lugar nenhum, tu entendeu? Assim, eu sempre fui muito... Eu sou uma pessoa muito CDF, trabalho bastante, eu me considero uma pessoa, um peão, assim, do trabalho, né? E o cara, quando me chamou na sala, me disse assim, olha, ele demitiu, foi uma época de mudança muito forte no Fevale, uma reestruturação. E ele me chamou na sala dele e me disse que eu estava demitido. E eu não acreditei no que ele me disse. Eu disse, o quê? Eu disse, não, eu tinha uma ótima relação com ele. Não, peraí, tu está enganado. Tu tem certeza que tu está me demitindo? Eu disse, não, tenho. Não, vou te dar 24 horas para pensar. E amanhã eu te ligo para ver se tu continua com essa decisão. Não, olha a cabeça da pessoa. Tu me contasse isso no mesmo dia. Né? Sim, eu estava muito. Sim. Né? Mas deu 24 horas no patrão repensar a demissão. Porque eu não acreditava. Mas olha, Dejair, a vida é assim, olha, eu sofri muito, eu chorei 6 meses. Foi muito triste a minha vida. Foi assim, um soco brutal, assim, sabe? Quando tu não está esperando, assim, ó, foi brutal a situação. Não que teve muito reflexo na minha vida pessoal, não, mas assim, da paixão que eu tinha. Da paixão que tu tinha por aquilo que eu estava fazendo, né? E foi muito triste. E depois eu fiquei sabendo que realmente não foi pelo meu trabalho. Foi por problemas políticos da Fevale, envolvimentos da Fevale com outras situações, outras parcerias da Fevale, e que eu não poderia permanecer lá dentro. Mas até eu descobrir isso, até as pessoas me contarem, porque viram que eu chorei muito. Como é que era o nome dele? O seu expor era o Rui. O Rui é o irmão
o seu Expor, Gastão. o seu Gastão Expor, ele era do ASPEUR e ele era muito meu amigo na época, né? E eu liguei para ele, acho que uns 2, 3 dias depois, contando, e ele disse, não estou acreditando, eu vou ligar para o Lauro também. Vai dar 24 horas pro Lauro Vou também. dar 24 horas para o Lauro também. E ele muito, muito triste, assim, me consolando, tá entendendo? Porque foi muito triste essa situação. É uma coisa de, hoje para contar, é uma boa história para contar para os netos. Boa né? história para contar para os netos, exatamente. né? Essa paixão, assim, essa coisa do relacionamento com os veículos, amigos que tu faz nos veículos, é fundamental para uma assessoria de imprensa? Fundamental, fundamental. Eu digo assim, ó, Dejair, eu aprendi com o Lauro Quadros, que é uma pessoa, assim, um profissional com quem eu trabalhei muito próximo, tanto na Calda Júnior quanto na Rádio Gaúcha, e ele sempre dizia, Marta, é 30% de inspiração e 70% de transpiração. Então, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, nunca tive problemas de comunicação. E sempre fui uma pessoa, assim, que levei muito a sério a minha profissão e o meu trabalho. Então, eu faço muitos amigos com muita facilidade. Então, hoje eu fico pensando assim, ó, eu ainda tenho muito amigo trabalhando. Talvez daqui a 10, 20 anos, não sei como é que vai ser, né? Mas, enfim, eu tenho eu sempre dizia para a Adriane, assim, nós temos que ter a responsabilidade de transferir do nosso nome pessoal para a notícia em dobro, o nome da nossa empresa, a nossa credibilidade. Porque eu tenho certeza, Deja, hoje, que talvez para quem não me conhece, mas se um jornalista recebe na sua máquina um release meu com o meu nome, ele pode não usar, mas ele vai abrir para ver o que é. Porque ele sabe que a abobrinha não tem, ele sabe que o texto está bem feito, ele sabe da onde está vindo aquele material. E eu acho isso fundamental. E fora isso, assim, a gente trabalha com a responsabilidade que tem que ter o jornalismo. A gente não critica as redes sociais em nada, a gente, ao contrário, nós trabalhamos muito as redes sociais e as empresas que querem um serviço sério, elas contratam jornalistas para as redes sociais, porque tu tem que ter responsabilidade para, digamos, fazer uma narrativa, né? Seja ela uma narrativa jornalística nos veículos tradicionais ou uma narrativa um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais light, eu quero dizer assim, um pouquinho mais, menos séria, digamos, dizer assim, para as redes sociais. Mas tem que ter responsabilidade, sabe? Com certeza. Tem que ser checada, né? Então, isso nós fizemos. E eu acho que o jornalismo, eu espero que o pior do jornalismo já tenha passado e que as pessoas já começam a ver que é necessário a responsabilidade para tu ir buscar para o leitor comum ou para o, enfim, para o telespectador ir buscar a informação junto a veículos que têm profissionais responsáveis atrás. O avanço tecnológico, essa coisa da informação no minuto, na palma da mão e tal, tu acha que isso causou uma retração no mercado de trabalho para jornalista e para as assessorias? Eu acho que sim. Eu acho assim, ó, a imprensa ninja, como é chamada, né? Aquela imprensa do calor do acontecimento, né? O jornalismo colaborativo, que é todo mundo é jornalista hoje, tu liga para uma rádio, tu passa um WhatsApp, né? Eu acho que é uma realidade que a gente não volta mais atrás. Acho que a tecnologia ela só vai avançar e isso vai, digamos, crescer. Mas eu estou no Facebook há um ano. Né? Profissionalmente eu estou há muito tempo, mas aí eu tenho pessoas que me ajudam a administrar, né? Mas o meu pessoal, eu estou há um ano no Facebook. E eu já aprendi o que é correto, o que não é. Eu já identifico onde é que eu tenho que entrar, quais são os sites. Então, eu sigo no Twitter, tá? Todos os veículos de comunicação que eu respeito, que eu considero, que eu quero saber informação. No Facebook eu gosto de ver o que o Deja está fazendo, né? Sim. Mas a gente tem que, digamos assim, filtrar muita coisa. Eu estou achando que o jornalismo nunca passou, Dejair, por uma crise tão feroz. Nós, no Brasil, estamos, acho que, enfrentando algumas crises, né? E, entre elas, uma crise do jornalismo. Essa crise toda política que está se vivendo, econômica agora, eu acho que tem bastante reflexo nessa história do jornalismo hoje, né? E acho que as redes sociais e a própria internet, ela deu uma mexida tão grande na nossa vida profissional. Eu acho que nem eu, nem tu, ninguém sabe qual é o nosso futuro hoje.
Mas eu quero crer que o nosso futuro ainda esteja ao lado, digamos assim, ó, da verdade da informação, da busca responsável pela informação, de saber como noticiar. Por exemplo, às vezes tu recebe uma mensagem no Facebook que te choca de uma maneira, assim, tu fica apavorado como é que aquilo está ali, né? Com o jornalismo não faz isso, o jornalista não faz isso, o jornalista sabe trabalhar. Mas nós temos técnica, como todo profissional tem. Então, eu acredito que os veículos de comunicação sérios, que hoje demitiram muitos profissionais competentes e bons, acho que vão voltar, não sei se buscar os mesmos, ou pelo menos tentar profissionalizar mais quem está lá dentro. Quem está chegando. Marta, estouramos o nosso tempo. Desculpa, eu falo demais. Foi um prazeraço Obrigada. te ter aqui. O prazer foi meu. Que bom que eu te achei para te trazer no programa. Muito obrigado por teres aceito e vindo contar essa tua história de vida profissional muito legal. Então, nós conversamos com a jornalista Marta Araújo e convido a todos a permanecerem com a programação da Vale TV e voltamos amanhã com mais uma Conversa de Peso.